Imagina você passar a vida inteira olhando para o lado e sentindo aquele aperto no peito. Não é de raiva, não de ódio e nem de inveja. É aquela coisa que a gente não consegue admitir nem para si mesmo. É isso que Kokushibo foi a vida toda. Antes de ser um demônio, antes da lua superior, antes de qualquer coisa, ele era Michikatsu, um samurai. Um homem que amava o próprio irmão e ao mesmo tempo não conseguia se olhar no espelho sem pensar, por que ele e não eu? Porque o Yorishi existia, e o Yorishi era diferente, era o tipo de pessoa que nasce uma vez a cada 1000 anos. Você sabe como é olhar para alguém assim, né? Aquela pessoa que parece que não se esforça e já é melhor que você no que você mais se dedica. Aquela pessoa que sem querer te faz se sentir pequeno só de existir. O Michikatsu tentou, Deus sabe que ele tentou, treinou demais, se dedicou demais, foi mais rigoroso consigo mesmo, e mesmo assim, toda vez que ficava do lado do irmão, o abismo ficava mais visível, não diminuía, ele ia crescendo. E aí vem uma outra parte. A inveja não é querer o que o outro tem. A inveja de verdade é não suportar que o outro seja o que você nunca vai conseguir ser. É diferente, é muito mais profundo isso. Ele não queria vencer o Yorishi num duelo, ele queria ser o Yorishi. Ele queria ter nascido com aquele dom, queria que as pessoas olhassem para ele com aquele espanto silencioso que reservavam por irmão. E quando você passa anos assim, o que acontece com uma pessoa? Ela começa a se deformar por dentro de um jeito silencioso, paciente, que vai corroendo. Cada vez que alguém elogiava o Yorichi, tinha uma voz na cabeça do Michikatsu que traduzia como uma crítica a ele. Cada vitória do irmão virava uma derrota pessoal. Cada avanço, uma prova de que ele nunca seria diferente. Tinha uma voz na cabeça do Michikatsu que traduzia como uma crítica a ele. Cada vitória do irmão virava uma derrota pessoal. Cada avanço, uma prova de que ele nunca seria suficiente. E o pior ainda, ele sabia que o problema dele era interno e mesmo sabendo, não conseguia parar. E aí veio o medo, não o medo de morrer, e isso qualquer guerreiro aprende a lidar. É óbvio, né? O medo de envelhecer, de ver o próprio corpo fracassar enquanto o irmão permanecia extraordinário, de um dia virar pó e ser lembrado como o irmão do Yorichi, sumindo da memória de todo mundo sem deixar marca nenhuma. E esse medo, gente, ele é humano demais. A gente finge que não tem, mas tem. O medo de não importar, o medo de ser esquecido, o medo de chegar no fim e perceber que a própria vida foi pequena demais. E foi esse medo que abriu a porta para o Muzan. Não foi uma fraqueza, não foi covardia, foi desespero. A mesma coisa que fez pessoas tomarem decisões horríveis hoje em dia, o desespero de quem sente que o tempo passa e a grandeza não vem, e que talvez nunca venha se você continuar sendo humano, limitado, mortal. Ele escolheu virar demônio, ele escolheu o poder, escolheu a eternidade. E acho que ele disse para si mesmo que tinha tomado a decisão certa, que agora sim ele seria superior. Mas o Yorishi continuou melhor. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da transformação, quando os dois se encontraram de novo, já velhos, um como demônio, o outro como homem, o Yorichi quase o matou. Quase. Um humano velho, nos últimos anos de vida, quase destruiu aquele que tinha escolhido a eternidade justamente para não precisar ter medo de ninguém. Pensa no que aquele momento fez com o Kokushibo por dentro. Não é derrota física, é a confirmação definitiva de tudo que ele tinha tentado fugir. É a vida mostrando no rosto: você nunca ia ganhar, não desse jeito. E mesmo assim ele continuou, porque parar seria admitir que errou, seria aceitar que destruiu tudo, a família, a humanidade, a honra, por uma inveja que nunca teve cura. O orgulho não deixa a gente admitir isso, ele nunca deixa. Então, quando ele morreu, não foi derrotado pelas espadas dos pilares. Ele foi destruído pela própria mente, pelos próprios pedaços de si mesmo que ele tinha enterrado e que voltaram de uma vez. Era o Michikatsu que ainda estava lá, cobrado de inveja e vergonha, gritando dentro de um corpo que ele nem reconhecia mais. Toda aquela força, todo aquele poder acumulado por séculos, e no fim,
O que destruiu foi uma coisa que qualquer pessoa comum sente, a incapacidade de aceitar que alguém era melhor que ele. Então, não foi o Yorishi que destruiu o Kokushibo, foi o que ele sentiu pelo Yorishi. E aí, qual que é a sua visão sobre isso?